Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como criar um dashboard aqui a partir da manipulação de objetos dentro do Excel. Então nós veremos como trabalhar e manipular controles do tipo ActiveX e também objetos aqui dentro do Excel. Então formas, caixa de texto, imagens. Aqui nós teremos um menu lateral e eu vou ensinar vocês a como navegar e criar vários menus aqui sem precisar sair da minha planilha, tá? Então não preciso criar aqui uma planilha para cada tópico. Nós veremos como fazer isso dentro de uma única planilha. E além disso, né, com esse design aqui, inspirado aqui no Windows 11, então tem bastante coisa aqui, bastante novidade que vocês podem estar explorando e utilizando aí nos projetos futuros de vocês, tá? Então, esse arquivo, lembrando, eu vou deixar ele disponível para download, então vocês podem fazer Lembrando que como o vídeo vai ficar longo, eu vou dividir em duas partes, e o arquivo eu vou deixar na parte 2 do vídeo, então vocês podem acessar a segunda parte do vídeo e aí vocês podem estar fazendo um download desse arquivo, tá? Gratuitamente. A única coisa que eu peço em troca é a contribuição de vocês, o apoio, então deixa o like de vocês e deixe aí nos comentários se esse conteúdo foi útil para você, ok? Então, bora começar. Bom, vamos dar início aqui. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é abrir o PowerPoint de vocês para que a gente possa estar criando esse fundo aqui, tá? Com a aparência do Windows 11. Então, como a gente vai estar fazendo um projeto do absoluto zero, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desenvolver esse fundo aqui. Então, para isso eu vou criar aqui um slide em branco. Em seguida eu vou vir aqui no navegador e vou pesquisar Windows 11 Wallpaper, tá? Venho aqui em imagens e aqui vocês podem pegar a imagem que vocês quiserem. Eu vou estar pegando essa imagem aqui, então eu vou copiar ela e colar aqui no fundo. Em seguida eu vou encaixar ela certinho aqui. Ou reduzir o zoom aqui. E aqui eu vou inserir uma forma, que seria essa aqui. Então, essa aqui vai ficar virada para cá, vou tirar uma cópia dela e essa aqui vai ficar virada para cá. Vou selecionar duas, vou tirar o contorno. Essa aqui vai ter como dimensões altura 14.81. Aliás, perdão, é invertida, tá? Então é 5.76 e 14.81. Então esse aqui vai ser o menu lateral e essa outra aqui vai ter 14.81, que seria a altura, e a largura aqui está invertido porque eu girei a forma 90 graus, tá? E aqui vai ser 20.14. Pronto, então em seguida, esse aqui eu vou vir aqui com o botão direito formatar e vou atribuir uma cor aqui preta e um nível de transparência de 60. Esse outro aqui eu quero que ele pegue exatamente o gradiente dessa forma aqui. Então eu vou vir aqui e selecionar preenchimento e gradiente. Ele já pega as cores daquela forma que eu acabei de clicar. Tá? Então eu vou encaixá-los aqui certinho. Vou agrupá-los. Em seguida eu seleciono a imagem de fundo e venho aqui, ó, em alinhar no centro da altura e da largura. Então ela já ficou aqui alinhada certinho. Em seguida o que eu vou fazer aqui, eu vou consertar aqui essa borda. Então pronto, tá pronto já aqui essa imagem. Eu vou vir aqui em salvar, vou salvar essa imagem com formato 1080p. Lembrando que esse formulário aqui eu já disponibilizei ele gratuitamente no primeiro vídeo do canal, vou deixar aqui no card para que vocês possam estar acessando. Aqui eu vou escrever fundo, vou exportar, vou selecionar o slide que eu quero, slide número 3. Dou OK, posso fechar isso daqui. Agora eu vou vir aqui inserir, vou pegar essa imagem que eu acabei de salvar. Está aqui na área de trabalho, fundo. Então ela já está aqui, em seguida eu vou recortar ela para que ela fique encaixada com essa forma que eu acabei de criar. Dou um cortar, em seguida eu vou mudar aqui a borda, o efeito de borda, e vou retirar esse reflexo de espelhado que foi criado, e aqui eu vou encaixá-lo certinho com a imagem de fundo, a forma de fundo, tá? Ok? Em seguida eu vou vir aqui em efeitos artísticos e eu vou selecionar esse fundo aqui de desfoque. E ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui vocês podem mudar, eu vou deixar em 18, tá? Em seguida nós vamos jogar essa imagem aqui para o fundo e vou trazer ela avançar. E pronto. Agora eu posso excluir essa forma aqui e deixar só a imagem de fundo junto aqui com o que vai ser o menu lateral. E tá pronto, tá? Agora eu vou vir aqui e vou salvar essa imagem. Vou salvar por cima daquela outra, tá? Então vou dar o nome aqui de fundo. Slide 3.
e OK. Então tá pronto, já posso fechar isso aqui. Vou salvar. E vamos agora abrir o nosso Excel. Aqui eu vou criar uma nova planilha, vou dar o nome de Dashboard. E vou arrastar ela aqui para frente. Em seguida eu vou vir aqui em inserir imagem. E vou pegar essa imagem que eu acabei de criar. Ela vai ficar aqui. Eu vou deixar aqui com uma largura de 50. Em seguida eu vou deixá-lo dessa forma aqui. E aqui nós vamos começar a escrever as caixas de texto, as imagens, enfim, tudo que vai ter no nosso dashboard, ok? Bom, primeiro eu vou vir aqui inserir caixa de texto. E aqui eu vou adicionar algumas caixas de texto, tá? Essa aqui é onde vai ficar o nome do funcionário. Em seguida, aqui mais abaixo eu vou deixar uma que será a profissão. E vou adicionar mais alguns aqui que seriam os menus, né? Para facilitar, vocês podem sempre estar criando aqui esses atalhos aqui. Então, ó, por exemplo, esse aqui vai distribuir verticalmente. Esse outro aqui vai alinhar, né, todos as text box. Que eu coloquei uma a mais, né, então eu vou excluir. E aqui eu vou colocar top clientes. Faturamento. Então esse aqui vai ser o meu menu. Em seguida eu vou adicionar aqui os ícones, né? Para fazer isso vocês não precisam acessar nenhum site, vocês podem, tem duas formas de vocês fazerem, ou por aqui ícones, ou vocês podem vir diretamente aqui em imagens, em imagem de estoque. E aqui ele vai abrir esse repositório, onde vocês vão encontrar aqui diversos ícones que vocês podem estar utilizando, tá? Então vou selecionar alguns lá para o nosso menu. Selecionei alguns e agora vou inserir eles aqui. E olha só, vou mudar a cor deles e o tamanho. Em seguida eu vou organizar aqui para que eles fiquem alinhados com os menus que a gente acabou de criar. Pronto, o menu lateral já foi criado. Aqui então vai ficar o nome do funcionário, aqui a profissão dele. Deixa eu mudar aqui essa cor de fundo. E eu vou criar aqui agora o campo de busca, que é onde nós vamos estar inserindo uma caixa de texto e uma list box para trazer todos a listagem de todos os funcionários. Para isso eu vou vir aqui e inserir uma nova forma. Vou pegar esse retângulo aqui. Botão direito, formatar a forma. Em seguida eu vou escolher aqui uma sombra do tipo interna. E ele vai ter esse aspecto aqui. Vou mudar a cor de fundo, vou colocar um branco e vou retirar o contorno. Então pronto, já foi criado. Em seguida eu vou adicionar um novo ícone aqui de busca. Então eu vou escrever aqui lupa. Eu vou mudar aqui essa caption, vou colocar pesquisar funcionário. Em seguida eu vou adicionar aqui um controle do tipo ActiveX, então eu venho aqui em desenvolvedor, vou vir aqui em inserir e vou adicionar aqui uma list box. Venho aqui em propriedades. Vou dar o nome aqui de lista funcionários. E vou tirar aqui o efeito da borda. Em seguida eu vou adicionar um segundo controle do tipo ActiveX, só que agora uma text box. Então eu clico e vou inseri-la aqui. Novamente propriedades. Vou dar o nome aqui de txt funcionário. E vou também tirar o efeito da borda. E vou deixar o fundo transparente também. Vou inserir um título aqui com o nome funcionários. Ok, então agora nós podemos já trabalhar esses dois botões aqui. A nossa list box, né, caixa de listagem, e também a nossa text box aqui, a caixa de texto. Então o que eu quero é dar um clique nessa caixa de texto e abrir aqui dentro da caixa de listagem uma lista com o nome de todos os funcionários. Em seguida eu quero clicar em cima dessa list box para que ele traga aqui todos os dados relacionados àquele funcionário que eu selecionei. Antes disso eu vou adicionar aqui um fundo para as imagens que nós iremos inserir aqui dos nossos funcionários. Então eu vou vir aqui, inserir uma nova forma. Vou pegar essa forma aqui e vou deixá-lo no tamanho
e na posição que eu quero que as minhas imagens sejam inseridas. Então vou adicionar um fundo branco aqui, aliás, vou tirar o contorno, vou deixar um fundo branco e vou deixar 3 aqui, 2,5. E eu vou posicionar aqui exatamente onde eu quero que a minha imagem seja inserida. Aqui tá bom. Então eu vou pegar esses dois aqui e vou trazê-los mais para cá para baixo. Eu vou alinhar esses 3 caras aqui. Então eu quero que a minha imagem seja inserida exatamente aqui, que ela fique encaixada com esse círculo aqui que eu acabei de criar. Bom, mas vamos por partes. Primeiro nós queremos trabalhar esses 2 botões aqui. Como é que nós fazemos isso? Bom, vou vir aqui, vou dar duplo clique nesse cara e ele vai vir para o ambiente de programação. Aqui eu estou dentro do Event Change, mas eu não quero esse cara por enquanto, eu quero esse outro aqui, ó, Firefox. Então com esse evento aqui, sempre que eu der um clique em cima da minha textbox, eu posso estar criando uma rotina. Bom, isso aqui é similar a um projeto que nós já fizemos aqui, então nós vamos simplesmente copiar o código de um outro projeto que já foi desenvolvido aqui. Então vocês podem vir aqui, ó, no meu blog e vir aqui, ó, sistema de agendamento Excel VBA integrado ao Outlook. E aqui eu tenho esse sistema aqui desenvolvido bem interessante. Então vocês podem estar assistindo depois. Nele eu ensino como criar aqui um sistema de agendamento com envio de notificações, alerta de atraso, anexo de documentos, isso utilizando apenas o Excel e o Outlook juntos, tá? Então é um sistema completo, não deixa a desejar em nenhum outro sistema que vocês vão encontrar por aí. Então aqui dentro eu tenho essa parte aqui, deixa eu procurar aqui. Aqui ó, Enter. Tá, então eu vou copiar esses caras aqui até aqui. Então vou copiar. Em seguida nós vamos voltar e colar esse cara aqui dentro. A única coisa que vai mudar aqui é que esse nome aqui, TXT funcionário, vai ser substituído aqui dentro da nossa textbox. Aliás, nem tenho aqui nesse código, né? Nós vamos substituir, na verdade, esse cara aqui. Lista funcionários, ele vai se tornar visível. Então esse cara aqui, eu vou apagar esses dois aqui. E eu vou simplesmente substituindo aqui, ó. Onde tem lista serviços, eu vou colocar a lista funcionários. Então tenho aqui. Aqui. Então são esses. E a planilha, também nós temos que especificar qual que é a planilha. Nesse caso aqui ele está na planilha 1. Deixa eu ver. E nós queremos aqui a planilha 3, tá? Então vou mudar aqui para 3. Vamos ver aqui se a listagem é a coluna B. Deixa eu voltar aqui. Coluna B, essa mesmo. Então vamos ver se vai funcionar. Aqui também eu não substituí. Tá, vamos testar. Se não funcionar, ele vai retornar a mensagem de erro e aí nós consertamos. Então vou voltar aqui. Eu tenho que desabilitar aqui o modo de design, tá? Então eu clico nele. E olha só, ele já trouxe. Então ele já trouxe para mim aqui a listagem de todos os funcionários que eu tenho. Então, ó, nós vamos vir aqui, eu vou até copiar. Vou copiar esse aqui, eu vou colocar aqui mais umas 3 vezes para cá, só para vocês visualizarem. Então eu clico novamente, aliás, clico fora e clico novamente. Olha, já trouxe aqui a listagem. Só que ele repetiu nomes porque eu copiei esses caras aqui, então vou simplesmente excluí-lo. Então tá, então eu clico aqui, ele vai trazer a listagem. Como eu tenho poucos funcionários aqui, eu não preciso filtrar, né? Mas se vocês quiserem também a parte de filtragem, ou seja, ao clicar aqui A ou B, ele traria aqui também. Eu vou fazer também, eu vou voltar aqui, vou copiar essa outra parte aqui, ó, é dentro do evento change, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar até aqui. Então eu vou copiar e vou adicionar aqui o modo design, vou dar um duplo clique e vou vir aqui dentro do evento change e vou colar esse código. E aqui eu tenho que substituir TXT funcionário, porque a TXT lá dentro daquele projeto é a TXT serviço. Então eu vou vir aqui, para substituir tudo de uma vez, vocês podem vir aqui nessa lupa, aí vocês colocam substituir aqui o valor que vocês querem substituir. Então eu vou fazendo aqui, ó, substituir até ele substituir todos os dados que eu quero.
Então, substituiu, a mesma coisa eu vou fazer para a lista de serviços. Então, eu quero, na verdade, lista de funcionários. Então, onde tem lista serviços, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, eu quero que ele substitua também. Então, vou vir aqui substituir, coloco aqui o valor que eu quero substituir e vou substituindo até ele substituir todos. Pronto, ele substituiu todos aqui. Essa LBL serviço aqui, por enquanto, eu vou desativar. Eu acho que está pronto. Vou voltar aqui, a gente testa e aí qualquer coisa a gente modifica. Então vou desabilitar aqui. Eu preciso digitar aqui agora. Aí deu erro, vamos ver aqui o que... Ah tá, isso aqui. Ó, aqui eu quero chamar, na verdade, esse evento aqui. Então vou substituir ele aqui. Vou substituir. Bora testar. Vou voltar aqui e fazer de novo. Vamos ver. Não está filtrando, vamos ver aqui por quê. Planilha, né? Tem que especificar a planilha 3. Acho que é só esse o erro. Vamos ver aqui agora. Então, ó, se eu quiser filtrar aqui, por exemplo, Flávio Augusto, então FL, olha só. Então tá funcionando também. Deixa eu salvar aqui, senão eu vou perder aquele código. Então salvei, então essa parte aqui tá pronta. O que eu quero agora é clicar nesse cara aqui e aí trazer os dados, todos os dados desse camarada. Então se eu clicar aqui em Maria, eu quero que ele traga aqui, exiba a imagem de Maria, aqui coloque o nome dela e aqui embaixo a profissão. Então é isso aqui que nós vamos estar fazendo agora. Então vamos aqui na guia desenvolvedor. Lembra que para editar os controles do tipo ActiveX, o modo design tem que estar habilitado e para executar ele tem que estar desabilitado. Então como eu quero editá-lo, eu vou aqui e habilito o modo design. Em seguida eu vou dar um duplo clique aqui dentro da minha listbox. Tá? Ao dar um duplo clique, então ele vai vir aqui para dentro do evento clique. Aqui eu vou setar algumas variáveis. Pois bem, você tem aqui essas variáveis. Essa primeira aqui a gente ainda não vai estar utilizando. Essa segunda aqui do tipo worksheet é referente à planilha nossa onde está localizado o nosso dashboard. Essa segunda aqui do tipo workbook é referente à pasta de trabalho que nós estamos trabalhando. E essas outras três aqui é referente à nossa listbox. Então essas três informações aqui seria o código do funcionário, aqui o nome do funcionário e aqui a profissão do funcionário. Então essas três informações vão ser carregadas diretamente aqui da nossa listbox. E é elas que nós vamos utilizar para jogar lá dentro das caixas de texto que nós criamos dentro da planilha. Tá? Então eu vou especificar elas logo aqui abaixo. Ok, então esse primeiro aqui é a nossa pasta de trabalho, o nome, eu especifico ela pelo nome e o formato desse arquivo. E aqui é a nossa planilha, a planilha dashboard, então é a planilha 1. E aqui as três informações da nossa listbox. Talvez vocês pensem que a gente tem apenas uma coluna lá, mas tem duas colunas. A coluna do ID, que é o código, o nome do funcionário e a profissão do funcionário. Acontece que essas duas aqui elas estão ocultas. Então se nós viermos aqui dentro aqui desse evento e vocês observarem aqui, ó, essa primeira coluna ela tá 0, então ela não vai aparecer, ela é invisível. Mas se eu colocar aqui 90 e eu voltar aqui na pasta na planilha, tenho que desligar aqui o modo design, né? Ao clicar, olha só, então eu tenho três colunas aqui na verdade, ó. A primeira coluna é a do código do funcionário, a segunda é o nome do funcionário e a terceira é a profissão. Então diretamente daqui, ao dar um clique, eu vou descarregar esses dados aqui nessas caixas de texto que vocês estão vendo aqui. Então, como eu não quero que essas outras duas colunas apareçam, é por isso que lá dentro do nosso evento eu deixei 0 aqui, tá? Então vou voltar para 0. Mas aí vocês ficam cientes de que, na verdade, eu tenho três colunas ali. Porém, eu só quero visualizar a coluna do meio. Aqui tem o nome do funcionário, tá? Então eu vou voltar aqui em cima e aqui eu vou informar que, por exemplo, a TXT funcionário vai ser, ao clicar, ela vai ser descarregada aqui dentro dessa textbox. Então vamos testar, ver se vai funcionar. Novamente tenho que desligar aqui o modo design.
Então eu venho aqui, dou um clique e olha só, ela já foi descarregada aqui dentro. Tá? Então vamos melhorar esse código, eu vou voltar aqui e vou dizer que aquela listagem vai se tornar invisível e também vou limpar os dados, tá? Então vou voltar aqui. Olha só. Então eu clico, esse valor é descarregado aqui dentro. A listbox ela deixa de ser visível. E agora eu quero que essa mensagem lá de trás ela desapareça sempre que eu tiver algum texto aqui dentro. Para fazer isso eu preciso saber a identidade dessa caixa de texto ou desse objeto que nós temos aqui dentro da nossa planilha. Bom, como é que eu faço isso? Vocês vão usar aqui o atalho Alt F10. Então, ao clicar no atalho Alt F10, vocês vão ter aqui todos os objetos que vocês têm aqui dentro da planilha de vocês. Então, vou procurar aqui esses dois, por exemplo, que nós vamos precisar saber a identidade deles para escrever também os dados da nossa listbox para cá. Então, são essas duas aqui, então eu vou logo mudar o nome dela. Então, eu coloquei aqui LB profissão e TX funcionário. Poderia renomear também todas essas outras aqui, mas por enquanto nós vamos ficar apenas nessas duas aqui, tá? Além disso, eu vou procurar essa aqui que está o nome pesquisar funcionário. Seria essa aqui, ó, então também vou mudar o nome dela. Colocar LBPESC e eu vou querer que ela seja vazia sempre que eu tiver algum caractere aqui dentro dessa text box. Então, eu vou voltar lá no código, aqui change, tá, da nossa txt. Vou dimensionar uma nova variável aqui. Ela pode ser do tipo objeto ou do tipo shape. Nesse caso, eu vou colocar objeto porque é mais geral. Vou apagar essa linha de código aqui. Logo aqui abaixo, eu vou setar esse objeto como sendo igual a... Bom, pois bem, então você tem aqui uma variável do tipo objeto e aqui embaixo eu especifiquei o caminho, né, até chegar nesse objeto e eu estou dizendo para ele aqui que sempre que a minha txt funcionário não tiver nenhum caractere escrito, então aquela caixa de texto vai exibir a mensagem pesquisar funcionário. Caso eu tenha algum caractere lá, eu não quero que ele apareça, então ele vai ser aqui um valor 0, tá? E essa aqui é a forma que nós especificamos a escrita de caracteres para objetos aqui dentro da planilha, certo? Então, vamos testar aqui. Novamente, então vou vir aqui, vou clicar e aqui ele não modificou, deixa eu voltar aqui. Ah tá, ele não mudou porque eu não alterei aqui a planilha, então eu tenho que setar aqui uma nova planilha, porque essa planilha agora é a planilha dashboard, então eu vou chamar aqui de planilha 2 e vou setar essa nova planilha aqui, tá? Então ela vai ser a planilha 1. Então aqui na verdade eu vou substituir pela planilha 2, que é a planilha onde está o nosso dashboard. Certo? Agora sim, vamos ver. Olha só. Então, ó, se eu limpar esse valor aqui, a mensagem lá atrás vai ser exibida. E se eu tiver algum caractere aqui, pode ser a letra A, por exemplo, olha só, ele não vai exibir nada. Certo? Então é isso aqui que eu queria. Eu vou só modificar um pouco a fonte desse cara aqui para ele ficar melhor encaixado. Tá, então vou deixar aqui tamanho 14, para ver como ficou. Tá? Então agora eu quero que essas informações também sejam carregadas aqui. Então vou voltar aqui, vou recortar essa linha de código aqui. E vou simplesmente colar ela aqui embaixo. Então essa variável ela tem que ser declarada aqui também, então eu vou dimensionar ela aqui. Novamente, ela pode ser do tipo objeto ou do tipo shape, tá? E aqui, ó, eu quero escrever o nome do cliente. Só que aqui eu tenho que especificar qual que é o objeto lá que eu quero escrever o nome do cliente. Então, eu vou voltar aqui e vou ver qual foi o nome que eu dei para essa caixa de texto aqui. Então, é TX funcionário. Então, eu vou copiar ela aqui e vou colar aqui, tá? E vou copiar novamente essa linha de código e vou colar ela mais aqui embaixo, sendo que aqui agora eu quero a profissão, então vou pegar essa identidade aqui e eu vou substituir ela aqui. E aqui em vez de nome do funcionário eu quero a profissão.
A planilha aqui, na verdade, é essa planilha aqui, então tem que substituir aqui, tá? Vou salvar e vamos testar agora. Ó, tá vendo? Então, ao clicar aqui em Rafaela Nogueira, eu carreguei aqui tanto o nome dessa cliente quanto a profissão dela, a mesma coisa para os outros. Então vamos tentar aqui filtrando Maria Oliveira, tá? Então tá funcionando perfeitamente. Bom, quero trabalhar agora a imagem, como é que eu carrego a imagem exatamente nessa posição que vocês estão vendo aqui. Bom, então vamos voltar aqui. Para fazer isso nós vamos ter que especificar aqui mais algumas variáveis, então vamos lá, essa primeira aqui, essa variável vai ser o objeto que nós vamos inserir lá dentro, né, que é a imagem em si. Essa segunda aqui é para especificar, escrevi errado aqui, as string, tá? É para especificar o caminho da imagem onde eu vou estar buscando. E essas outras 4 aqui são dimensões da minha imagem. Então essas duas primeiras aqui, a distância esquerda e o topo. E aqui eu tenho largura, altura, e em seguida eu vou dar um nome para essa imagem. Porque como eu vou carregar várias imagens, eu tenho que estar excluindo a anterior para poder exibir a nova imagem. Então aqui ó, eu tenho que especificar as dimensões do topo, da esquerda e o tamanho dela também. Então eu quero que essa imagem ela sempre tenha as dimensões que eu especificar aqui embaixo. Para saber quais que são essas dimensões aqui, eu preciso primeiro inserir a imagem aqui manualmente para mim saber manipular exatamente onde eu quero essa imagem. Então eu vou vir aqui inserir uma imagem de exemplo. Vou pegar aqui uma imagem só para teste. Ó, perceba que ela tem um tamanho grande, então usando o código eu vou querer que ela fique no tamanho que eu quiser. Eu vou excluir essa aqui, essa aqui. Então vamos especificar aqui uma posição boa. Então tá, olhando aqui eu percebo que essa imagem aqui e esses tamanhos aqui estão perfeitos. Porém, eu não posso usar essas dimensões que tem aqui, ó, porque elas não são as mesmas dimensões que para se trabalhar aqui dentro do ambiente VBA. E eu não sei quais são as dimensões que ele usa aqui, então eu já tentei, não é nem polegada, nem milímetro, nem pixels, então eu não sei. Porém, eu consigo descobrir aqui quais são as dimensões dessa imagem. Para isso, então, eu vou usar um código aqui, vou criar um módulo aqui só para teste. Eu vou colocar aqui, chamar essa sub de ajuda. E eu quero saber qual a posição dessa imagem aqui, do topo para cá, da esquerda e também as dimensões dela. Então vou especificar ela aqui da seguinte forma. Primeiro eu preciso saber qual o nome dessa imagem, então está aqui, ó, imagem 12. E aqui seria a esquerda, né? Então vou copiar novamente isso aqui para cá. E aqui eu vou especificar o topo. Em seguida a largura, lembrando que vocês têm que escrever tudo em inglês, e a altura. Eu vou na verdade debugar esses valores e eles vão ser exibidos, eu vou pedir para ele exibir aqui a janela de verificação, tá? Então basta eu rodar esse código aqui e ele vai exibir aqui para mim. Então a distância esquerda seria esse valor aqui. Então eu vou copiar, eu vou voltar aqui, ó, e aqui nós vamos especificar, tá? Então, eu vou simplesmente colar dali para cá. Lembrando que aqui onde tem vírgula, vocês têm que substituir por ponto. Tá? Então, essas imagens elas vão ter agora exatamente essas mesmas dimensões, porque eu descobri as dimensões dessa imagem aqui. Então, as próximas que eu adicionar, eu já vou adicionar já com nos valores que eu quero. Então, e aqui, ó, eu vou dar um nome para essa imagem de imagem perfil, tá? Porque depois eu vou conseguir manipular essa imagem. Então, vamos agora definir aqui como essa imagem vai ser exibida lá dentro. Esse aqui é o caminho, tá? Onde eu vou estar buscando essas imagens. Então, ele vai pegar essa minha pasta, o caminho dessa minha pasta de trabalho, vai até essa pasta com o nome imagem funcionários e, segundo o ID, ele vai pegar a imagem no formato PNG. Então, o ID vai ser trazido aqui, lembra, da nossa textbox, da nossa listbox, perdão. Tá? Então, agora eu vou dizer onde eu quero jogar, descarregar essa imagem.
Então, vou adicionar uma nova imagem dentro da nossa planilha, e aqui eu vou especificar, ó, ele pede para especificar o caminho, o nome do arquivo, perdão. Então o nome do arquivo vai ser tudo isso aqui, ó, é o caminho até chegar na imagem que eu quero. Então eu vou pegar essa variável e vou colar ela aqui dentro. Em seguida ele pede esse parâmetro que eu vou colocar false, tá? Então ms false. Esse segundo parâmetro eu vou colocar true. Em seguida ele pede as dimensões, então a dimensão esquerda seria essa aqui, a dimensão do topo seria essa outra aqui, e a mesma coisa para os outros. E pronto, nós podemos agora testar para ver se esse código está funcionando. Então vamos vir aqui, vamos selecionar aqui, vamos selecionar mais um. Ó, perceba que ele está adicionando, né? Só que olha só, olha o que ele está fazendo. Ele está adicionando uma por cima da outra, né? Então vou excluir aqui. Vou adicionar um novamente, ó. Perceba? E ao adicionar outro, ó, nas dimensões, no tamanho que eu quero, naqueles parâmetros lá que eu especifiquei. Porém, eu não quero que ele adicione várias imagens. Eu quero que ele apague a anterior e exclua e insira apenas a nova imagem, tá? Então, como é que nós fazemos isso? Lembra que aqui eu adicionei o nome da imagem? Eu tenho que agora escrever o nome dessa imagem para a imagem que eu acabei de criar, porque ele está criando imagens aqui, ó, com nome aleatório, seguindo uma sequência, percebe? Então, deixa eu apagar esses caras aqui, e nós vamos vir aqui fazer o seguinte. Então pronto, aqui ele vai adicionar o nome da imagem, que é esse nome que eu especifiquei aqui, tá? Bom, mas agora eu preciso deletar ele antes de rodar esse código. Para fazer isso é só a gente vir aqui em cima. Na verdade, basta eu copiar esse cara aqui, ó. E aqui eu especifico o nome da imagem que eu quero excluir. Seria essa imagem aqui, ó. Coloco o delete. E pronto. Então aqui, ó, ele vai sempre limpar a imagem anterior. Então vamos ver. Eu vou vir aqui, eu vou adicionar. Opa. Aqui vai dar erro porque eu não tenho essa imagem ainda, né? Então eu tenho que criar essa imagem primeiro. Então eu vou só colocar aqui o seguinte código. Para evitar que aquilo aconteça, caso eu não tenha nenhuma imagem aqui, tá? Então vamos testar agora. Olha só, tá aqui a imagem, né? Então vou vir aqui, o nome dela é imagem cliente. E agora ele excluiu a anterior e adicionou uma nova. Ele vai fazendo assim para todas, ó. Então perceba que agora eu não vou ficar mais com uma imagem sobreposta à outra, ok? Então essa parte aqui está solucionada. O que nós vamos fazer agora é criar aqui a nossa linha de realizado versus meta para os nossos clientes. Bom, para isso nós vamos inserir aqui uma nova forma. Então vou vir aqui, vou adicionar esse retângulo aqui e vou atribuir aqui as seguintes dimensões. Antes, deixa eu tirar o contorno dessa forma aqui. E aqui eu vou colocar 2.74 como altura e como largura 21.55. Vou colocar um fundo aqui branco. Vou reposicionar essa forma aqui. Eu vou agora adicionar aqui mais alguns objetos, então eu vou dar tirar uma cópia desse cara aqui e vou reduzir o tamanho dele. Vou mudar aqui a cor de fundo, colocar essa cor e vou deixá-lo mais ou menos aqui. Em seguida eu vou tirar uma cópia dele e vou adicionar um fundo cinza. Em seguida eu quero que essas duas formas aqui elas sejam alinhadas à esquerda e no centro, ao meio. Lembrando que essa aqui ela vai para trás, tá? E essa roxa aqui ela vai ficar mais ou menos aqui. Tá, então essa aqui seria a meta e essa daqui seria o realizado, tá? Para a gente ter uma ideia aqui entre a meta versus o realizado. E aqui eu vou adicionar um percentual referente à realização de cada um desses clientes. Então eu vou vir aqui e vou adicionar, aliás, vou tirar daqui, vou mudar aqui a fonte. E aqui vai ser onde vai ser adicionado o percentual dessa barra aqui. Vou adicionar mais uma caixa de texto aqui. E aqui é onde vai ficar o nome do cliente 1.
Então vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Bom, em seguida eu vou mudar a identidade de cada um desses objetos, porque nós vamos precisar manipular tanto esse, quanto esse e esse outro objeto aqui. Então eu vou dar identidades aqui para eles, tá? Ok? Então o que eu fiz aqui? Eu dei um nome a cada um desses objetos aqui, porque nós vamos precisar manipulá-los, tá? Com exceção desse aqui, sendo que é também necessário para que ele fique bem agrupado. Vou só alterar aqui a altura, vou deixar 2.8, ok? Em seguida aqui nós podemos selecionar todos esses objetos e agrupá-los. Então vou vir aqui, ó, agrupar, e posso dar um nome para esse grupo. Então vou dar um nome aqui de grupo cliente 1. E olha só como aqui todos os objetos da nossa planilha vai ficando bem organizada. Então agora dentro desse grupo aqui eu tenho todos esses objetos. Em seguida eu vou simplesmente criar uma cópia para esse cara. Aqui seria o nosso cliente 2. E aqui o nosso cliente 3. Sendo que aqui, ó, nós precisamos renomear, então esse aqui seria o grupo 2. E esse aqui seria o grupo 3. E aqui também eu preciso renomear todos esses caras aqui, ó. Então aqui no lugar de 1 seria 3. Ok, então agora nós temos o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e cada um com suas devidas identidades bem fáceis de serem identificadas. Bom, deixa eu reposicionar esses caras aqui e distribuí-los uniformemente. Então eu venho aqui distribuir uniformemente e depois alinhar ao meio. Então todos eles agora estão bem alinhados. Eu posso ainda agrupar todos esses outros grupos aqui, então criar um grupo maior. Então eu vou vir aqui e agrupar novamente, ó. E eu posso dar o nome desse grupo maior aqui de clientes. Aliás, GP clientes. Tá, então agora eu tenho um grupo maior e dentro desse grupo maior eu tenho 3 grupos. E olha só como é fácil agora de manipular esses objetos. Se eu clicar aqui, ele vai desaparecer. E agora eu posso criar outro grupo aqui, tá? E é dessa forma que nós criamos aqui dados referente a cada um desses tópicos aqui. Então, esse aqui, por exemplo, vai ser o tópico Top Clientes, e no próximo nós vamos trabalhar a parte de desempenho, então ele vai ficar oculto. Então não preciso criar aqui uma planilha para cada tópico do meu menu, então fica mais fácil de trabalhar assim. Então é só vocês organizarem tudo aqui, ó, em grupos, e aí a manipulação dos objetos de vocês vai ficar muito fácil. Bom, ok, além disso eu vou ter aqui uma imagem, né, referente a cada um desses clientes aqui. Então só para exemplo vou inserir uma imagem aqui. E ficaria mais ou menos assim, tá? Ficaria mais ou menos assim, tá ok? Bom, então eu quero trazer aqui os 3 principais clientes referente a cada um desses funcionários aqui. Bom, para isso eu tenho que fazer uma busca levando em consideração o código desse funcionário aqui. Então eu vou vir aqui e aqui eu vou criar uma tabela para poder manipular esses dados.